Com oferecimento de Amarelinha Supermercados, Atacadão das Tintas, Ótica e Relojoaria O Garoto, H Saúde, a Associação dos Aposentados, Funerária Márcia Alemão, Montreal Moda e Casa, Predileta, Hiper Saúde, Dona Benita, Pio 11 Termas Parque, Auto Posto Atenas, Sartori Casa e Construção, Trocar Auto Center, Restaurante Day by Day, Savenhago Supermercados, Auto Inject, Casa de Carne Marcandale, Medlife Saúde, Centro Auditivo MD Áudio e Boteco do Ripiado. O Jornal das Saudades FM já vai começar. Informação. Daécio Neto, Tadeu Barbieri, Luiz Esteves, Felipe Manhani, Ronaldo Camargo, Marcos Luiz, Beto Garcia, Ana Fábia e correspondentes regionais trazem as principais notícias de Matão, região, do Brasil e do mundo. Começa agora, na Saudades FM 90,9 e TVM Canal 14.1. Jornal das Saudades FM. Oferecimento Savenhago. Juntos para te encantar. A loja perfeita é o nosso compromisso. E Predileta. 35 anos de Brasil. Muito bom dia, 7h02, agora em Matão, está começando o Jornal das Saudades FM, hoje é sexta-feira, dia 27 de junho de 2025, uma sexta-feira com o tempo parcialmente nublado em Matão, a temperatura hoje fica entre a mínima de 15 e a máxima de 28 graus, agora estamos com 18 graus aqui no Centro Paulista de Comunicação, a umidade relativa do ar na casa dos 84%. Vamos então ao giro dos destaques do programa de hoje. Queimadas batem recorde no Brasil. Rodovia do Trabalhador estará mais uma vez interditada hoje a partir das 7h30 da manhã. Cuidado, hein? Do setor policial vem o destaque com ele, Felipe Manhani. Bom dia. Bom dia, Tadeu. Bom dia para você que acompanha o Jornal das Saudades FM. Operação da Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar cumpre mandados e prende 3 por tráfico e porte ilegal em Matão. Daqui a pouco as informações. A ANS estabelece teto para reajuste dos planos de saúde. Obras nas unidades de saúde do Jardim Paraíso são entregues à população. Das principais rodovias da região, destaque vem com ele, Ronaldo Camargo, bom dia. Bom dia, amigos do Jornal das Saudades. Acidente entre Araraquara e Américo Brasiliense faz uma vítima. É o principal assunto do Jornal das Saudades, edição desta sexta-feira. Até já. Até já, Ronaldo. Reajuste da área azul reforça custeio da APAI. Pedágios ficam mais caros a partir de terça-feira. Prepare-se. Vamos agora à redação com Ana Fábia e o seu destaque, Aninha. Bom dia. Bom dia, Tadeu, e a todos que acompanham o Jornal das Saudades FM. Após a ampliação do prazo, o pagamento para a taxa de inscrição do Enem deve ser feito até hoje. Bem, às 7h04, as informações iniciais do esporte, o seu destaque, Marcos Luiz. Sem poder contar com Murilo, Palmeiras está pronto para o jogo deste sábado contra o Botafogo, oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Muito bem, essas e outras informações você confere a partir de agora. Sabe por quê? Porque o Jornal das Saudades FM já começou. Jornal das Saudades FM. Os açougues das lojas Savenhago possuem carnes com garantia de ótima procedência e são abastecidos pelos maiores frigoríficos do país. As carnes passam por rigorosos processos de higiene e controle de temperatura, que obedecem aos melhores moldes da engenharia, o que garante a total confiabilidade dos produtos. Quando você compra um produto do açougue das lojas Savenhago, está levando, com certeza, mais saúde e qualidade para a sua família. Savenhago Supermercados. Carnes com garantia de ótima procedência e cortes perfeitos. Jornal das Saudades FM. Muito bom, 7h05 em Matão. O Jornal das Saudades FM chega até você porque o Valtinho Porto está na Central Técnica. Ah, está sim, olha.
Ouça! O Reuel Garcia está nas imagens. Esse aqui é o Homer. E o trio Ternura, Maria Cláudia, a Tamires e também a Daiane estão aí nos dando todo o suporte necessário para este trabalho. Daqui a pouquinho começaremos o programa com as informações do setor policial, até porque o Felipe tem uma pauta bastante carregada hoje. Mas, inicialmente, um lembrete especialmente a você que se utiliza da rodovia do Trabalhador, você que vai para Dobrada, você que vem de Dobrada, ou você que utiliza a rodovia. Nós teremos aí uma nova interdição a partir de segunda-feira, dia 30, não hoje, das 7h30 da manhã às 5 da tarde. Então, a partir de segunda-feira, não significa que será só na segunda-feira, a partir de segunda-feira, a rodovia do Trabalhador, que liga Matão a Dobrada, será interditada das 7h30 da manhã às 5 da tarde, para a retirada de árvores em trechos específicos da via. O serviço ainda não foi realizado porque havia a necessidade de autorização da CETESB, agora devidamente concedida. A intervenção deve ser concluída no mesmo dia. E aí, se isso acontecer, a liberação a partir de terça-feira. Essas ações fazem parte de melhorias importantes com o objetivo de aumentar a segurança no tráfego e prevenir acidentes. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção e busquem rotas alternativas durante esse período de interdição. Então, a partir de segunda-feira, rodovia do Trabalhador interditada novamente. Daqui a pouco vamos também conferir para você a situação da dengue aqui no município de Matão e uma informação extraoficial é que já teríamos, vamos colocar isso no condicional, aguardando a confirmação, um caso de Zika. Tá? Aqui em Matão. Então, sinal que o mosquitinho ainda está por aí atuando, né? Amanhã, sábado, dia 28 de junho, às 9h30 da manhã, o Grupo Matão Mais Verde realiza o 214º plantio do projeto Uma Nova Vida Matão Mais Verde. Esse trabalho acontecerá no canteiro central da Avenida Trolese, lá no portal Terra da Saudade. Concentração próximo ao campo de futebol lá do Jardim Popular. Este plantio será uma homenagem às 81 crianças registradas no mês de maio aqui em Matão. Está feito também o registro. E só uma pincelada rápida, nós falamos muito ontem sobre a questão do trânsito, né? Alguns motoristas, alguns motociclistas que passam no sinal vermelho. Ontem aqui, de frente à Rádio Saudades, né? Uma mulher atravessando a Avenida Baldan, aqui em direção à rádio, uma senhora, né? Farol vermelho, o motociclista passou e ainda xingou a mulher. Ainda mandou ela para aquele lugar. Muito bom. 7h09, as informações iniciais do setor policial, chegando agora com Felipe Manhani. Polícia. Oferecimento Auto Inject, o especialista no seu carrão. Fone 3382-1020. E Atacadão das Tintas. Cobre o preço da concorrência. Fone 3382-5951. Um bom dia a você que acompanha o Jornal das Saudades FM. Neste momento, né, ou melhor, há poucos instantes, o SAMU aqui em Matão acaba de atender uma ocorrência de agressão, uma vítima de paulada com um corte contuso na cabeça. Vamos tentar obter informações do que aconteceu, mas a vítima já foi encaminhada ao Hospital Carlos Fernando Malzone. O SAMU realizou os primeiros atendimentos, realizando um curativo. Aparentemente, a vítima está bem. Agora veremos quais serão as justificativas por essa agressão causada a essa pessoa que acaba de ser atendida aqui em Matão. Vamos com as informações do setor policial aqui em Matão e começando com uma informação referente a um adolescente que foi detido por um ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas no Jardim Primavera. A ocorrência foi registrada durante o patrulhamento preventivo realizado pela Polícia Militar e, segundo o relato policial, os militares patrulhavam em uma área já conhecida por ser um ponto de venda de drogas quando notaram
era um adolescente vestindo uma blusa de moletom e com a touca cobrindo o rosto. O comportamento suspeito chamou a atenção da equipe, que decidiu realizar a abordagem. Com o menor foi encontrada a quantia de R$ 239 em dinheiro e, ao ser questionado, ele confessou que o valor era proveniente da venda de entorpecentes. Aí, nas imediações do local, dentro de um cano na parede, os policiais acabaram localizando uma quantidade considerável de drogas. Aí, diante dos fatos, o adolescente foi conduzido ao pronto-socorro para exame de corpo de delito e posteriormente apresentado ao delegado de plantão, e o escrivão acabou lavrando o ato infracional por tráfico de drogas e todo o material ilícito foi apreendido. Após os procedimentos legais, o menor foi liberado na presença da avó, que compareceu à unidade policial, e agora a Polícia Civil seguirá acompanhando o caso. Ontem, aqui em Matão, na manhã dessa quinta-feira, a Polícia Civil e a Polícia Militar realizaram uma operação conjunta com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão em diversos bairros do município. Após investigações da Polícia Civil, a ação teve início às 5 da manhã, contou com o apoio da Força Tática de Araraquara, do Canil do 11º BAEP e 4 endereços foram alvos das equipes. Nós temos até algumas imagens que nós vamos mostrar para você que acompanha através da TV, através das nossas redes sociais, a quantidade de drogas que foram apreendidas em 4 endereços. Na rua Antônio Ruoco, no bairro Nova Cidade, uma pessoa foi presa e foram apreendidos 400 gramas de maconha, comprimidos de drogas sintéticas, embalagens tipo Ziploc e dinheiro. Na rua Tito Burini, no Jardim Paraíso, o alvo não foi localizado, porém foram realizadas apreensões de 2 maquininhas de cartão e um celular. Na rua Armando Gamberini, no Jardim Itália, eram 2 alvos. Uma pessoa foi presa e a outra não foi localizada. As apreensões foram um revólver calibre .22 com munições, mais de R$ 1.300 em dinheiro, 11 celulares, 497 gramas de maconha, 104 gramas de cocaína, 20 gramas de crack, simulacros de arma, balança de precisão e embalagens para droga. E na rua Armando Moquete, no Jardim Itália, uma pessoa foi presa e foram apreendidos um revólver calibre .32 com munições, R$ 1.041 em dinheiro, um celular, porções de cocaína, aproximadamente 45 gramas e 5 gramas de maconha. A operação foi coordenada pelos delegados Marlos Marcuso, Igor, o Fábio Sombra e também coordenada pelo capitão da Polícia Militar do 4º Batalhão aqui em Matão, pelo capitão Lopes, da Polícia Militar. As ações ocorreram sem intercorrências, os presos foram levados à delegacia de polícia, permanecendo à disposição da Justiça, e as forças de segurança destacam a importância da integração entre polícias para combater o tráfico de drogas, o crime organizado também no município. Parabéns à Polícia Civil, à Polícia Militar por esse excelente trabalho, por essa parceria aí que acabou dando um grande prejuízo ao crime organizado aqui em Matão. A qualquer momento iremos voltar com mais informações das ruas. Essas eram as informações que tínhamos a relatar das últimas horas. Voltamos com vocês aí no estúdio, Tadeu. Muito bem, Felipe. Daqui a pouco você volta às 7h14. Saudades FM. A gente pouco dá de importância ao fluido, isto é, o óleo da transmissão do carro. Há muita gente que sequer sabe que tem óleo. E tem, né? Então, mas é bom saber. Os que não sabem, os que sabem, acho que a grande maioria, né? Lembrar que aquele óleo também vai perdendo a viscosidade com o tempo. E você não queira saber quanto custa ter que refazer um câmbio inteiro de um carro, ainda mais um carro automático, por exemplo, mas também os carros manuais. E é tão simples conferir como está esse óleo. Na maioria das vezes não precisa trocar, mas é bom saber como está. Que tal uma hora dessa parar um pouco, lá na Auto Inject, chamar o Zé Roberto Marcelo e dizer, olha, dá uma olhada no câmbio aqui, no óleo do câmbio desse carro, por favor. Reserve alguns minutos para isso. E você vai se garantir para que não aconteça depois o pior, ou seja, algo mais grave acontecer com esse câmbio, a gente sabe que não é barato. Não é barato, não é? É um dos serviços à sua disposição entre tantos outros, mas sempre com o padrão de especialidade Auto Inject, o centro automotivo multimarcas de verdade, no Portal da Baronesa em Matão,
Avenida Terezinha Ribeiro de Freitas Barbosa, 72. Jornal da Saudades FM. Muito bem, são 7h16 agora em Matão. Você acompanhando o Jornal da Saudades FM. Hoje é sexta-feira. Você já percebeu, já reparou que ninguém toca mais no assunto do que aconteceu com aposentados e pensionistas do INSS? Aquele desconto indevido? Ninguém fala mais nada. Mas tem situação pior envolvendo o INSS. Preste bem atenção, separei esta reportagem porque eu acho que é digna de nota, né? A manchete é assim: INSS paga seguro bilionário em cidades com pescadores fantasma. Eu já vi muito fantasma, mas pescador fantasma seria a primeira vez. No município de Mocajuba, lá no Pará, 14.700 pescadores receberam o seguro defeso do INSS no ano passado. A cidade localizada às margens do rio Tocantins e a 4 horas de carro de Belém tem a maior proporção de pescadores por habitante do Brasil. Só que tem um detalhezinho. Segundo o IBGE, não é possível haver tantos pescadores artesanais na cidade. Sabe por quê? Porque lá em Mocajuba existem 15.300 adultos, dos quais 6.300 trabalham em fazendas. 1.800 estão empregados pela prefeitura e 716 atuam no SUS, ou então como professores. Então nós temos aqui 1.800, 2.500, 8.800. Tá, de 15.000, sobram 7.000, 6.000 alguma coisa. Como é que tem 14.700 pescadores se não tem esse tanto de gente lá? Né? O número de pescadores, presta atenção, o número de pescadores registrados no país saltou de 1 milhão em 2022 para 1.700.000 pescadores em maio deste ano, sendo 500.000 novos cadastros desde meados de 2024. Só no ano passado o governo gastou 5 bilhões e 900 milhões de reais com esse seguro. E aí tem aqui uma investigação da imprensa que mostra que os números do Ministério da Pesca e da Previdência não batem com a realidade dos municípios e que existem muitos intermediários entre o governo federal e supostos pescadores que estão se beneficiando desse aumento de contingente e, obviamente, desse seguro. Não para por aí, não. As federações que intermediam os registros junto ao INSS recebem contribuições das colônias de pescadores e, segundo investigações no Pará, chegam a reter 50% do seguro pago irregularmente. Irregularmente. Então, além dos fantasmas habituais, temos também os pescadores fantasmas. E tem aqui, ó, São Sebastião da Boa Vista, no Pará, Boa Vista do Gurupi, no Maranhão, Ponta de Pedras, no Pará, Cedral, no Maranhão, Nova Olinda, no Maranhão, e São João Batista, também no Maranhão, entre as cidades onde existem os pescadores fantasmas. Em 34 cidades, os supostos pescadores superam em 30% a população adulta da cidade. Se não investigaram nem o desconto indevido até agora, imagine você se vão investigar os pescadores fantasma. Até porque pode ser que não interesse para muita gente essa investigação. Saudades FM. Agora é a vez dele, diretamente daquele mundo de cores que é o Atacadão das Tintas. Ele próprio vai falar das oportunidades que você tem, da diversidade de marcas, das inúmeras possibilidades de cores do Atacadão das Tintas. Com você, Fabrício. Bom dia, Matão e região. Daércio, meu amigo Daércio e todos os ouvintes da Rádio Saudades TVM. Eu sou o Fabrício, venho aqui me apresentar, proprietário do Atacadão das Tintas. O Atacadão das Tintas é uma empresa no ramo tinteiro ímpar aqui na cidade e estamos aqui para melhor oferecê-lo. Souvenir, Sherwin Williams, Resicolor, toda a parte de ferramental
pneumática, lixadeira, batedor de tinta da Stone Hammer, as pedras naturais, o famoso Fugê, massa corrida, selador e esmalte, linha completa. É só aqui no Atacadão das Tintas. Chama que dá negócio. Boletim das Estradas, com Ronaldo Camargo. Olá, bom dia. Estamos de volta com informações das rodovias. Final de semana já se aproximando. Aquela preocupação por parte da própria Polícia Rodoviária em relação aos vários acidentes que acontecem em toda a nossa região. E fiquem atentos, hein? Semana que vem, aumento de pedágio, inclusive na região de São Carlos, né? O pedágio de Tirapina vai sofrer também um reajuste. Acho que os demais pedágios também de toda a nossa região também vão ter aumento considerável a partir já do dia 1º. Vamos para a ocorrência nesta sexta-feira, dando continuidade às informações das rodovias. Mais uma vez, uma preocupação muito grande no final de semana no policiamento que é feito por parte da concessionária. Vamos aqui na região de Araraquara, tivemos um acidente com vítima fatal. Segundo informações levantadas pela polícia, um jovem acabou perdendo a vida. Esse passageiro do carro de aplicativo acabou morrendo neste acidente naquela rodovia, avenida, né? Eles falam avenida, mas é uma rodovia que liga a cidade américo-brasiliense a Araraquara. Isso aconteceu ontem. A vítima foi identificada como Yuri Marcos Souza, 26 anos, morador de Américo-Brasiliense. 2 motoristas envolvidos na colisão frontal, 2 carros ficaram, 2 pessoas ficaram gravemente feridas. A colisão envolveu 2 veículos e as causas ainda são desconhecidas. O local é um trecho com faixa dupla contínua com ultrapassagem proibida. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU e também da concessionária que administra a via, prestaram atendimento às vítimas. O trânsito ficou parcialmente interditado, segundo informações. O motorista do veículo do aplicativo de 47 anos foi encaminhado para um hospital José Nigro, em Américo. O condutor do outro carro de 27 anos foi socorrido à Santa Casa de Araraquara. O veículo tinha placas de Junqueirópolis e pertence a uma empresa de Dobrada. As identidades não foram divulgadas. O velório e sepultamento de Yuri ainda não foram informados. Infelizmente, mais um acidente grave envolvendo veículos aqui na região, segundo informações, na região de São Carlos, né? Aliás, desculpe, na região de Araraquara, com a cidade de Américo-Brasiliense. Foi esse o envolvimento que acabou vitimando mais um jovem aqui nas rodovias, conhecida como Avenida, né? Porque é muito perto, né? Araraquara, da cidade de Américo-Brasiliense. Ronaldo Camargo, informações das rodovias para o Jornal das Saudades, edição desta sexta-feira. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até segunda. Até segunda, Ronaldo. Um abraço. O Savenhago trabalha todos os dias por uma loja perfeita só para você. Na padaria, nos frios, no açougue, no hortifruti, tudo é super organizado, com uma equipe treinada para oferecer um atendimento personalizado. O que o Savenhago quer mesmo é que a sua experiência seja perfeita e sempre com muitos preços baixos em todos os setores. Vamos conferir alguns. Arroz Camil tradicional 5 quilos, R$ 23,90. Café brasileiro 500 gramas, R$ 27,90. Coxa de sobrecoxas com osso Seara ou Copacol, o quilo R$ 9,90. Açúcar cristal União 5 quilos no nosso cartão, R$ 17,50. Linguiça de pernil Seara, o quilo R$ 18,90. Feijão Camil, 1 quilo, R$ 5,79. Leite condensado Moça, 395 gramas no Saviganhe, R$ 6,95. Molho de tomate Predileta, 300 gramas, R$ 1,39. Colchão mole, o quilo, R$ 38,90. Antártica Lata, 350 ml, PEC com 18, R$ 48,42. Aqui a unidade sai por R$ 2,69, mas beba com moderação. Savenhago, a loja perfeita é o nosso compromisso. 7h25, o friozinho chegou e com ele a Montreal preparou muitas ofertas com preços imbatíveis.
Jaqueta Bobojaco adulto Panther 5 vezes de R$ 27,99. Conjunto infantil menino ou menina por R$ 49,99. Cardigan adulto a partir de R$ 69,99. Ganhe 20% de desconto na segunda peça. Coverdron Queen Size 5 vezes de R$ 31,99. Manta casal em microfibra a partir de R$ 29,99. Toda a loja, exceto celulares, em 5 vezes sem juros no cartão Montreal. E todo o setor de tapetes e cortinas em 10 vezes sem juros no cartão Montreal. Aproveite, porque essa é a última semana. Mais ofertas e novidades, chame no WhatsApp 16 3383 8090. Rua 7 de setembro, 1105, aqui em Matão. Montreal Moda e Casa Matão. Leve pra vida. Saudades FM. Está na hora de transformar as refeições dos baixinhos com a Turma da Mônica da Predileta. Você pode saborear gelatinas que são um verdadeiro festival de cores e sabores. Além de delicinhas que acompanham você a qualquer hora e mais praticidade para o dia a dia. Tem até diversão e nutrição com os vegetais. E aquele toque especial pro lanchinho com as bisnagas da turminha para servir sua família com diversão. Predileta, feito com amor. Boletim Regional, com Beto Garcia. Olá, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Saudades FM. Vamos com informações de toda a nossa região. Vamos agora com informações de São Carlos. Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas e possível envolvimento com o comércio irregular de fios de cobre. O fato aconteceu em São Carlos, na Vila Alpes. Segundo informações, a prisão foi resultado de trabalho de investigações da DISE, com apoio do Canil da Guarda Municipal de São Carlos. No local, a polícia encontrou R$ 303 em dinheiro, 3 porções de maconha, 266 pedras de crack, aparelhos celulares, 6 quilos e 200 gramas de fio de cobre e 50 papelotes de cocaína. O casal ficou à disposição da Justiça. Vamos agora com informações de Ribeirão Preto. Vocês se lembram, nós contamos aqui de um homem que ficou nervoso na saída de um shopping, destruiu a cancela e também atirou com uma espingarda de pressão em um jovem que trabalhava no shopping. A Justiça de São Paulo revogou a prisão preventiva de Alípio João Júnior, de 58 anos de idade. Ele vai responder em liberdade. E para finalizar, informações de Guariba. Um homem foi preso em flagrante após furtar joias de uma joalheria localizada no centro de Guariba. Câmeras da loja flagraram o furto. A polícia foi avisada. O homem já é bem conhecido nos meios policiais e já foi preso, inclusive, por esse tipo de delito. Com as imagens na mão, a polícia identificou o homem, que foi encontrado em um bar no Jardim Monte Alegre. Depois do furto, estava tomando uma. Ele tentou fugir da polícia, mas não teve jeito. Ele foi pego, levado à delegacia, onde permaneceu preso. Vai responder por furto. São estas as informações de hoje aqui no Jornal da Saudades FM. Valeu, Beto. Um abraço a você. Até segunda. Olha, atualizando aqui algumas informações em relação à coleta de galhos. Hoje, sexta-feira, dia 27, no centro e também no Santa Rosa. Aquele comunicado da Prefeitura de que a partir de segunda-feira, dia 30, a Unidade de Saúde da Família do Jardim Paraíso passará a funcionar em novo endereço, na Avenida Francisco Alberice, número 3060, junto à Unidade Básica de Saúde do bairro. A mudança tem como objetivo oferecer melhores condições de atendimento à população. Um outro comunicado diz que a partir de terça-feira, dia 1º de julho, o CRAS, também lá do Jardim Paraíso, passará a funcionar em novo endereço, na Avenida Teódulo Rodrigues, 480, o antigo ESF, que está também mudando de endereço. Tá? Feito aí esses dois registros. Queremos também agradecer ao convite para que participemos da entrega da obra de construção da Unidade de Saúde da Família e reforma da Unidade Básica de Saúde do Jardim Paraíso. Essa entrega acontecerá hoje, sexta-feira, às 19 horas.
tá? Lá na UBS do Paraíso. Muito obrigado ao prefeito Cido Ferrari pelo convite. E aqui reafirmando mais uma vez que a partir de segunda-feira, dia 30, a rodovia dos trabalhadores que liga Matão a Dobrada será interditada das 7h30 da manhã até às 5 da tarde para a retirada de árvores em trechos específicos da via. O serviço não foi realizado anteriormente em razão da necessidade de autorização da CETESB, agora devidamente concedida. Aliás, quando esteve aqui, o Robinho disse que dificilmente até o final do mês de junho nós teríamos a conclusão, né, desta obra lá na rodovia do Trabalhador, que ainda temos a retirada dessas árvores, temos a implantação da iluminação, então ainda vai demandar aí algum tempo. Olha, são 7h31, o Grupo Folha trouxe uma reportagem, uma ampla reportagem hoje, sobre quanto custa cada deputado para o país, ou seja, para nós, né? Então eles têm um salário, uma merreca, né? R$46 mil mensais, esse é o salário do deputado. 23 milhões e meio de reais é o custo diário. Presta atenção. 23 milhões e meio de reais é o custo diário da Câmara dos Deputados. Um deputado pode contratar até 25 secretários, com uma verba mensal destinada para o pagamento desses secretários de R$133 mil. Eu fico me perguntando, o que você faz com 25 secretários? Não sei nem se cabe lá. Não sei qual é o tamanho do gabinete dos caras, né? Mas secretário, R$133 mil, lógico, para cada gabinete, pagar aí os tais 25 secretários. Os nossos nobres deputados têm direito a conta de celular, moradia em áreas nobres de Brasília, combustível para carros e até jatinhos particulares. Mas não acaba aí, não. Alimentação no Brasil e no exterior. Passagens aéreas para qualquer lugar. Qualquer lugar. E agora, com mais 18 deputados federais, o custo extra está estimado em R$64 milhões e 800 mil. Até hoje ninguém explicou de onde vai ser esse dinheiro. Nós sabemos bem. Se não for nesse ano, vai ser no ano que vem, né? Porque isso representa 18 deputados a mais, são 25 secretários para cada um deles. Você faça a conta aí, porque nem calculadora que eu tenho, mas vai dar gente para danar, né? E os nobres deputados, os nobres senadores vão se cercando, 50 bilhões em emendas parlamentares, né? Vão aí fechando seus currais eleitorais, mantendo seus currais eleitorais, e ad eternum ficam por lá, né? E sempre tem aquela conversinha, mas vai aumentar a representatividade, não vai aumentar nada, vai aumentar custo, vai aumentar gasto, vai aumentar a chance de quem ficar e de quem por acaso saiu voltar. Brasil, né? O que nós vamos fazer? Bem, agora são 7h34. Daqui a pouquinho o Felipe já estará de volta com mais informações para você. Mas antes, quero até dar uma mudada aqui no nosso cronograma, viu, Reuel? Para essa reunião do Comad. É uma reunião muito importante que acontece hoje e vai ser daqui a pouquinho. Então, nós vamos fazer uma inversão de pauta aqui, para, de repente, você que tem a intenção de participar desse encontro, que é bem bacana, é bem interessante, ainda tenha tempo de chegar até o local. Então, hoje, daqui a pouco, uma reunião importante do Comad. Nesta sexta-feira, dia 27 de junho, Matão será palco de um encontro muito importante para discutir políticas públicas no quesito de combate, prevenção e acolhimento no combate às drogas. A roda de conversa vai reunir autoridades, especialistas e, é claro, a comunidade para fortalecer a rede de apoio e reflexão sobre este tema. Sobre isso, nós vamos conversar com Augusto Pires, ele que é presidente do Comad, aqui de Matão. Bom, Augusto, eu gostaria de começar a nossa conversa com você explicando o que seria o Comad.
Sim, o COMAD ele é um conselho municipal, né, onde nós discutimos aí as políticas, né, sobre a prevenção, né, sobre o álcool e drogas, né. Então, qualquer tipo de política pública hoje no município de Matão, ela está sendo discutida por esse conselho, né. O conselho ele é formado por pessoas da sociedade civil, pessoas do poder público. Então, nós temos aí um conselho para poder discutir todos esses assuntos que hoje nós podemos falar em prevenção sobre drogas. E essa reunião que vai acontecer nesta sexta-feira é referente a isso. Sim, no dia 26 é comemorado o Dia Internacional, né, do Combate às Drogas. Então, no dia 27 ficou marcado aí pelo COMAD de falarmos a respeito desse assunto, discutirmos esse assunto, né? Então, o COMAD hoje está envolvido para que no dia 27 nós possamos aí falar sobre o combate às drogas. E como esse encontro contribui para o combate às drogas em Matão? Esse assunto, né, do combate, nós pensamos primeiramente na prevenção. Então, o COMAD em si, ele pensa em falar para as pessoas, em falar com a população a respeito da prevenção do uso das drogas. Então, nós vamos abordar aí vários assuntos, né? Nós temos aí o pessoal da IFESP, nós temos aí o pessoal do Pescar, que são adolescentes que vão estar participando do nosso evento. Então, nós convidamos a população também para poder participar junto conosco lá da OAB, para poder falar nessa questão de prevenção, né? Nós acreditamos que começa prevenindo e não começar, em não dar o primeiro gole, em não ter o contato com esse tipo de situação, para que não seja um prejuízo maior aí para a população amanhã ou depois. Bom, e que tipo de participação da população é esperada neste evento? Jovens, adultos, senhores? Sim, nós temos um grupo aí de pessoas que foram convidadas, né, que hoje, né, tem famílias, né, de pessoas que são usuários, mas nós temos aí um grupo também, né, de jovens, adultos. Nós temos uma gama bem vasta, né, de pessoas que vão participar desse evento. E como que o COMAD atua ao longo do ano, para além dessa data, né? Além do encontro do dia 27, além também do dia de combate às drogas, que é no dia 26, como que ela atua ao longo do ano? Nós temos aí os conselheiros, né? Então os conselheiros eles se reúnem uma vez por mês na Casa dos Conselhos, né? Ali próximo ao CREAS, junto ao CREAS, e nós participamos e fazemos essa reunião para discutir essas políticas e também estamos dispostos aí para poder informar a população ou ajudar, né, na questão das drogas. E quais os maiores desafios enfrentados hoje no combate às drogas aqui em Matão? Hoje os desafios maiores nós sabemos aí que são uma questão de segurança pública, né, que nós temos que abrir mais o olho para isso. Hoje as pessoas elas estão tendo contatos mais fáceis, né, com as drogas, mas como eu acho que há muito tempo nós já entendemos que o uso da droga em si, ou qualquer tipo de droga lícita ou ilícita, ela começa aí, né, dentro da própria residência. Então, acho que a maior dificuldade hoje é a forma com que é tratado essa droga. Então, começa aí com uma bebida, com o álcool, às vezes com um cigarro, e aí depois, automaticamente, as pessoas elas vão tendo contato com outras drogas e aí acabam entrando aí em drogas ilícitas, né, também. E isso causa uma destruição enorme, não só para a pessoa em si, mas para toda a população, para toda a família, né? Desculpa, a população não, mas para toda a família. Então nós temos que tomar, né, muito cuidado com isso. Então a nossa intenção do COMAD é discutir essas políticas e poder prevenir para que não aconteça num futuro aí mais próximo uma destruição dessas famílias. Então é nessa sexta-feira, a partir das 8 da manhã. Isso, a partir das 8 da manhã, nós teremos ali, né, no auditório da OAB, nós teremos ali um encontro, uma abertura, apresentação dos conselheiros, depois nós teremos ali uma apresentação ali didática com o pessoal do Pescar, com os adolescentes do Pescar, e em seguida nós vamos ter aí uma palestra com o promotor de justiça, o Kleber Delfina. Então ele vai estar participando, dando uma palavra de prevenção, ele que é um entendedor aí sobre esse assunto. E é aberto para toda a população. Aberto é o convite, né, feito para toda a população que venha participar, que esteja envolvida para a gente poder informar e poder ajudar as pessoas que são necessárias. Não tem custo nenhum, não precisa de fazer algum cadastro prévio? Não tem custo nenhum, a pessoa pode chegar e participar junto com a gente lá. Nós temos ali um auditório que vão ser cerca de 200 pessoas que podem se achegar, né? Então nós contamos aí que vamos conseguir atender essas pessoas. Muito bem, 7h40, estamos aí na 18ª temporada de Sopas e Caldos no Day by Day, que delícia, hein?
Faça dessa estação o período mais quentinho do ano. Como? É fácil, saboreando as sopas e caldos do Day by Day. Preste bem atenção, de segunda a sexta-feira, das 18 às 21 horas. São 5 diferentes tipos todos os dias. Sopas e caldos no sistema self-service. Tem cumbuca individual e embalagem para viagem com sistema de entrega. Tem ainda vinhos em garrafas ou então em taças para acompanhamento dos caldos. 18ª temporada de sopas e caldos no Day by Day. Saudades FM. Original como você sempre desejou. Ótica e relojaria o garoto. Óculos solares e de receituário com a precisão que você merece. Joias e semijoias exclusivas, as melhores marcas e um laboratório próprio e equipado para melhor atender. Original como você sempre desejou. 67 anos de tradição. Rui Barbosa 961 Centro, fone 33822503, WhatsApp 997750120. Garoto. Jornal das Saudades FM. Entrevista. Oferecimento Trocar Auto Center. Pois bem, falamos ao vivo aqui do Ginazinho, no centro de Matão, onde solidariedade e espíritos esportivos se encontram em um evento promovido pelo Ângulo Matão. Nós vamos conversar com a Ana Cláudia, que é coordenadora de eventos do Colégio Ângulo Matão, para falar um pouquinho sobre o Desafiângulo, né, Ana? O Desafiângulo sendo realizado nesta sexta-feira, e qual que é o principal objetivo do Desafiângulo e como ele foi pensado para integrar solidariedade e esporte. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os telespectadores, ouvintes da TVM, da rádio. Nós estamos assim trabalhando com o Desafiângulo desde maio com esses alunos. Tivemos várias modalidades esportivas, várias arrecadações. Tivemos a Feira da Barganha, onde vocês prestigiaram, a abertura da Olimpiângulo. Tivemos também nosso Arraiângulo, onde também lá teve desafios dos alunos, tendo uma somatória de pontos. E hoje, com os jogos da Olimpiângulo, o Interclasses, os alunos jogam, somam a pontuação para ver quem vai vencer esse Desafiângulo, né? Se é o sexto, se é o sétimo, se é o oitavo, se é o nono. E além de tudo isso, todas as competições que eles tiveram, teve um lado de solidariedade. Primeira arrecadação foi produtos de higiene pessoal para o Lar São Vicente de Paulo. Agora o valor da Feira da Barganha, nós vamos comprar lençol para o lar que eles estão precisando e além de bolachas e leite para a associação, porque eles venderam os produtos e arrecadaram um valor legal, bom, que vai dar para ajudar as duas entidades. E hoje arrecadando os leites para serem doados para a associação e eles terão uma pontuação. A equipe vencedora, todos receberão medalhas de participação, sempre incentivando, né? E a equipe vencedora, eles vão receber um combo para ir no Burger King não, Dog King, perdão, tá? Eu falei errado, de uma mãe que é parceira nossa, que eles serão premiados para receberem um lanche diferente de campeões. Também tendo esse lado de participação para incentivar, né? Não só a competição, mas o espírito de solidariedade, como é gostoso ganhar algo, né? Tivemos pais parceiros que nos ajudaram a promover esse prêmio para os nossos alunos. É com muita alegria que a escola realiza essa Olimpiângulo, esse Desafiângulo. Os produtos que foram arrecadados durante todo o Desafiângulo, eles atingiram a meta esperada? Atingiram a meta nos produtos de higiene pessoal, na Feira da Barganha. O leite que hoje vai ser, nós pensamos assim, no mínimo 500 litros. Tá chegando perto, depois eu anuncio quanto que deu, tá bom? Bom, Ana, e além dos jogos da Ação Solidária, passa um pouquinho da programação de encerramento do Desafiângulo que está sendo realizado aqui no Ginazinho. Hoje nós temos 3 modalidades esportivas aqui, do 6º ao 9º ano. Eles terão os jogos de handball, de futsal e de vôlei. Vamos finalizar por volta das 4 da tarde, com todas essas modalidades esportivas e com as premiações. A gente percebe que tem a participação de alguns pais aqui também. É importante essa participação da família na vida das crianças? É importante a participação. Fizemos um dia letivo de aula que não terminou o semestre, termina semestre na segunda-feira, dia 30, e alguns pais que têm oportunidade de prestigiar o evento, eles estão aqui conosco hoje. Ana, como essas iniciativas impactam na formação
uma formação cidadã dos estudantes? Olha, eu acho que nós temos que plantar a sementinha, e o Colégio Ângulo planta a sementinha de fazer a solidariedade e fazer o bem há muito tempo. Com todas as nossas propostas, existe uma proposta de solidariedade, de empatia. Eles precisam entender que o próximo precisa de nós. Eles têm que estar junto, em unidade, jogando, respeitando regras. É importantíssimo. A competição faz parte ganhar, faz parte perder. É construção de caráter. Bom, então tá todo mundo convidado hoje para poder também vir aqui ver os estudantes jogando e também, é claro, fazer a doação. Quem prestigiar o evento, traga seu litro de leite, um litro de leite para contribuir com a associação. Será um privilégio tê-los aqui conosco. Perfeito, então conversamos com a Ana Cláudia, ela que é a coordenadora de eventos do Colégio Ângulo. Nós estamos mostrando agora neste exato momento acontecendo o primeiro jogo agora aqui no Ginazinho do Centro. É jogo de handebol sendo desenvolvido pelas crianças. Vale a pena conferir, também prestigiar o evento e, é claro, também realizar a sua doação. Voltamos com vocês aí no estúdio. Muito bem, Felipe, 7h46. Saudades FM. Trocar Auto Center, sob a direção do André Bigu e família. Garanta mais tranquilidade em sua vida. Faça um check-up completo do seu veículo na Trocar Auto Center. Rua Rui Barbosa, 1674, Vila Santa Cruz. Fone 3382-5245. Jornal das Saudades FM. Muito bom, 7h47 minutinhos em Matão. Você sabia que a Lei Seca está completando 17 anos? É verdade, com uma média de 20 multas aplicadas por hora. Vou repetir, a Lei Seca está completando 17 anos com média de 20 multas aplicadas por hora. A Milena Abreu tem os detalhes. 9 em cada 10 motoristas flagrados e multados com base na Lei Seca são homens. É o que mostra dados da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. Desde que entrou em vigor há 17 anos recém-completos, a lei que penaliza a perigosa combinação entre álcool e direção já gerou 3.200.000 multas em todo o Brasil. A maior parte foi por recusa ao bafômetro. Foram cerca de 2.100.000 autuações a motoristas que se negaram a realizar o teste, total que é 64% maior, inclusive, que o número de motoristas flagrados pelo exame, que somou 1.180.000 no período analisado. 9 em cada 10 deles do sexo masculino e, na média, com 39 anos de idade. Uma conta simples revela que, ao longo dos 5.844 dias de vigor da Lei Seca, foram aplicadas, em média, 20 multas por hora. 12 pela recusa de fazer o bafômetro e 8 pelo crime de dirigir sob influência de álcool ou outra substância psicoativa. Os dados da Senatran mostram também que dos 5.570 municípios brasileiros, 5.188 registraram ocorrências de infração da Lei Seca, o que equivale a 93 de cada 100 cidades brasileiras. Estados do Sul e Sudeste são os que apresentam os maiores registros dessas infrações, o que, em partes, pode ser atribuído a uma fiscalização mais rígida e a maior densidade populacional e veicular nessas regiões. Análise por unidade da federação mostra ainda que São Paulo é o estado onde mais há recusas em realizar o bafômetro. Foram 696.378 registros do tipo no período. Só para se ter uma ideia, o Distrito Federal e o Rio de Janeiro aparecem na sequência, com pouco mais de 160.000 e 150.000 recusas ao exame, respectivamente, nos 17 anos da Lei Seca. Da Rádio 2, Milena Abreu. Bem, aí estão os detalhes, então, sobre os 17 anos da Lei Seca e essa média aí de... Você pensa, 20 multas, fala, por dia. Não, por hora. Né? Por hora, imagina o que isso representa. Bom, falando em Lei Seca, lembra de estradas lembra do quê? Elas lembram de pedágio. E o pedágio, os pedágios, se fosse um só tá bom, né? Os pedágios ficam mais caros a partir de terça-feira, dia 1º de julho, que é o que sempre acontece, né? Sempre em julho tem esta reposição de índice nos pedágios. Vamos saber como é que vai ficar a situação aqui em São Paulo com a Milena Abreu.
Atenção se você trafega por rodovias do estado de São Paulo ou se está programando viagem de carro que passe pelo território paulista. As tarifas de pedágio ficam mais caras a partir de 1º de julho. O reajuste foi autorizado pela Agência Reguladora de Transporte do estado de São Paulo, a Artesp, e vai impactar todas as rodovias estaduais que estão sob concessão. O único detalhe é que nas rodovias sob administração da empresa Entrevias, a tarifa mais cara começa a valer alguns dias depois, em 6 de julho. O reajuste médio é de 5,31%. A alta em cada rodovia foi baseada na variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, entre os meses de junho de 2024 e maio de 2025. Entre as tarifas que serão afetadas estão, por exemplo, as do pedágio do sistema Anchieta Imigrantes, rodovias que ligam a região metropolitana de São Paulo ao litoral. A tarifa para veículos de passeio, que hoje custa R$ 36,80, passará a custar R$ 38,70 a partir de terça-feira da semana que vem. Da Rádio 2, Milena Abreu. Quem gosta de carne aí, você é apaixonado por carne como eu, acho que a maioria que está ouvindo a gente aqui, né? Hoje é sexta, começa a ter aqueles pensamentos, tava pensando em fazer tal carne na grelha, na churrasqueira, no forno, sei lá, dependendo do prato que você pensa em fazer. A carne tem que ser da Marcandali. E a gente vai te explicar por quê. Porque a Marcandali é o seu shopping center da carne nobre em Matão. Então é uma qualidade que você vê já de cara quando você percebe que toda a carne lá é desossada na hora. Isso mostra que ela é carne fresca, de alta qualidade e nos cortes mais nobres que você deseja. Por exemplo, as carnes nobres como o Angus Marcandali, o seu churrasco, cordeiro, linha suína premium, frango, os temperos, cutelaria e muito mais. Nela, que é o seu shopping da carne nobre em Matão, é a Casa de Carnes Marcandali, lá na Sinharinha Frota 1944. Saudades FM. Agora ficou fácil acessar os serviços da Prefeitura de Matão. É só salvar o WhatsApp 3383-4077, 3383-4077. E instantaneamente você receberá uma mensagem através de um canal automatizado. É um novo serviço para que a população apresente suas demandas de maneira fácil. Você pode consultar a transparência, segunda via de IPTU, todas as unidades de saúde, unidades escolares e CRAS. O acesso é muito intuitivo. Siga as instruções. Mande um oi para o WhatsApp 3383-4077 e digite o número da opção desejada e as opções que precisa vão surgindo como resposta. Faça um teste. Salve o WhatsApp 3383-4077. Fique tranquilo, o sistema é seguro e seus dados estão protegidos. Prefeitura de Matão. Construindo o futuro. A temporada dos rodeios vai começar. De 25 a 27 de setembro, Matão Rodeio Music, etapa Top 20 RR. Dia 25, Zé Neto e Cristiano. Dia 26, Traia Véia. Dia 27, Gian e Giovanni. E Pedro Paulo e Alex. Garanta o seu ingresso em guicheweb.com.br. Em breve, nos pontos de venda. Realização: Companhia de Rodeios RR. Organização: Os Rancheiros. Apoio e promoção: Saudades FM, a rádio dos grandes eventos. Jornal das Saudades FM. Entrevista. Muito bem, 7h54, de volta aqui no Jornal das Saudades FM, recebendo com muito prazer aqui em nossos estúdios a visita do Dr. Murilo Quarteiro, ele que é sobejamente conhecido aqui na cidade e que tem aí um trabalho espetacular na área de ortopedia e que vem aqui ao programa para falar, aí, entre outras coisas, sobre os avanços, os desafios na ortopedia. Aliás, os avanços são constantes e isso é muito importante. Muito obrigado pela presença, doutor. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Obrigado por estar novamente aí, obrigado pela oportunidade.
Bom dia a nossos ouvintes aí, telespectadores. Exatamente. Avanços na ortopedia. O que você pode dizer em relação a isso? Bom, a ortopedia, ela é muito frequente, né, no nosso meio, no nosso dia a dia. O trauma, a evolução das doenças degenerativas, elas estão em constante acontecimento, né? E a ortopedia, como toda a medicina, ela avança de uma maneira bem significativa. Implantes mais modernos, técnicas sempre sendo aperfeiçoadas, em virtude sempre da gente poder promover aí uma boa evolução e um bom prognóstico para o nosso paciente, né? Para dar uma boa qualidade de vida. É porque antigamente, isso, claro, há muitos anos atrás, havia uma precariedade, né? Inclusive de equipamento, de tecnologia, para uma fratura, por exemplo, na época, ela chamava tibiperônio. Era uma coisa que levava um ano, né? Para você estar totalmente restabelecido, fisioterapia ainda começando. Hoje tudo mudou, né, doutor? Tudo mudou. Hoje em dia a gente preconiza, lógico, a gente tem as indicações cirúrgicas e tratamento conservador, ou seja, na imobilização, basicamente, redução e imobilização, mas hoje em dia a gente preconiza bastante uma indicação minuciosa para o tratamento cirúrgico. Assim, havendo uma boa indicação cirúrgica, ou que seja o tratamento conservador, uma boa indicação para o caso, vai ter um bom desfecho, vai ter um bom resultado. E sim, a gente, partindo para o tratamento cirúrgico, a gente tenta promover uma reabilitação o mais precoce possível, que isso vai devolver uma boa recuperação o mais rápido possível para esse paciente, lógico, respeitando a característica e a particularidade e complexidade de cada caso, né? Hoje existe uma preocupação muito grande com os idosos, né? Em qualquer situação de fratura, mas especialmente de fêmur. O que você pode dizer a respeito? Com certeza, essa questão é muito grave, pois é uma fratura que eu costumo dizer assim, que é a ponta do iceberg, que eu falo para os meus pacientes. Pois, aparentemente é só a fratura de fêmur, porém ela acontece no idoso. E o idoso, ele já tem assim, grandes comorbidades, já tem graves outros problemas de saúde, seja cardíaco, pulmonar, renal, até o sistema imunológico. A parte musculoesquelética já está com osteoporose. O músculo nos fornece muita energia, nos fornece muita resistência. E nos idosos, então tudo isso aí já está mais deficitário. O que tem grandes riscos desse tipo de fratura acabar desenvolvendo uma complicação maior. Existe uma taxa de mortalidade em virtude dessas fraturas de fêmur bem alta. Então ela precisa ser tratada com rapidez e o mais precoce possível dentro das condições do paciente, né? Existe uma relação direta da idade com... Ou seja, ele está mais suscetível à fratura numa queda do que o jovem, por exemplo? O idoso está mais suscetível? Sim, com certeza. Principalmente por questão da osteoporose, né? A fragilidade óssea. E você tem um relato mais recente do aumento do número de fratura de fêmur em idosos, ou é uma situação que está estável, enfim? Porque sempre tem aquela brincadeira, né? O idoso não pode cair, né? Que tombo, vento no lombo, né? E como é que está a situação? A situação é que assim, a expectativa de vida vem cada vez mais aumentando, né? Verdade. Assim sendo, temos mais idosos. Tendo mais idosos, a chance dessa fratura acontecer é bem maior. O ponto benéfico é que assim, a informação está mais à mostra da população, então sabe-se mais de alguns cuidados, alguns controles e cuidados com a saúde, o que pode prevenir. Um tratamento com um ortopedista, com um especialista, ele pode tratar a osteoporose a ponto de a fragilidade óssea não ser tão grande assim. A calcificação é realmente mais demorada no idoso? A consolidação da fratura? Tende-se a ser um pouco mais. A gente tem a média, né? Pode fugir um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. E tudo isso depende da boa qualidade da cirurgia e, novamente, a complexidade de cada caso. Sim, aí cada caso é um caso, né? Com relação à prótese, o que você pode dizer para nós? Bom, hoje em dia as próteses articulares, elas estão assim
bem em alta. Ela devolve muito mais rápido a reabilitação do paciente, onde uma fratura você teria que aguardar a consolidação para avançar no processo da reabilitação, capacidade de marcha completa, carga, mobilidade. A prótese, muitas vezes, ela já devolve tudo isso mais rapidamente para o paciente. Entendi. Claro que, assim, tem fraturas que não é indicado a prótese, tem fraturas que são, mas principalmente as próteses para os casos degenerativos, onde a doença articular é muito avançada, a articulação, a cartilagem é muito destruída, que são os casos crônicos, né, não traumáticos. Havendo uma boa indicação, a prótese é uma excelente ferramenta para devolver a qualidade de vida ao paciente. Hoje nós temos mais situações de prótese em joelho ou não? Ou quadril, enfim? As duas estão bastante em alta, né? Quadril, joelho, ombro. Tá começando mais agora, engateando um pouquinho tornozelo. Já tá bem frequente também, mas é um pouco menos em relação a quadril e joelho, né? Quadril e joelho está bem sedimentado. Doutor Murilo, estão chegando aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes. Se existem medidas que possam ser implementadas para prevenir quedas e, consequentemente, fraturas nos idosos? Com certeza. Existem inúmeras, né? A gente pode conversar melhor isso aí numa consulta, claro. Mas, assim, principalmente o idoso precisa ter cuidados. Cuidados, assim, calçados antiderrapantes, uso de corrimão, um ambiente bem iluminado, cuidado com fios, objetos no chão. O idoso precisa estar bem alimentado, bem nutrido, não pode ter desidratado. Você tem que sempre praticar uma atividade física, que isso promove uma força muscular, uma qualidade de vida melhor, uma resistência para quedas, uma força, né? Enfim, existem inúmeras medidas para ter prevenção, né? Eu vou fazer as duas perguntas em uma só, porque tem uma pergunta sobre a relação do frio, do inverno, com fraturas. E aqui a importância, se existe realmente uma participação eficaz e uma educação eficaz familiar sobre os riscos aumentados, se é que eles existem, esse aumento em relação ao inverno. É mais comum no inverno ter esse realmente A gente costuma dizer que tem algumas fraturas que elas são sazonais, né? Elas acontecem mais num determinado período, né? E realmente no frio isso acontece mesmo. E quem está propenso a acontecer mais as fraturas são os idosos por conta da osteoporose. E o frio, normalmente os pacientes eles vão mais ao banheiro durante a noite. Madrugada, acorda. Os idosos eles já têm essa capacidade, essa necessidade de fazer a necessidade e durante a madrugada, muitas vezes com algum problema urinário já, né? E eles vão mais ao banheiro durante a madrugada. E nessas idas pode, infelizmente, acontecer uma queda, onde acaba culminando com a fratura. Então vamos seguir aqui, doutor. Qual o papel da artroplastia do quadril no tratamento de fraturas de fêmur? Tem? Justamente, tem. Era isso que a gente estava conversando. Mas cada fratura tem sua particularidade. Existem fraturas onde a prótese é muito bem indicada e consolidada. Existem fraturas em que a prótese não é a melhor indicação. Dá para ser feita uma reconstrução, uma osteossíntese, ou seja, você estabiliza a fratura com placa, parafuso. Hoje em dia tem bastante haste, né? Assim, a preferência é o quê? A preferência é a gente não substituir, porque a prótese você tira o osso do paciente e coloca um implante, um outro material. E assim, a ideia é sempre preservar a anatomia do paciente. É sempre dar uma oportunidade para aquela anatomia. Não teve uma boa aceitação, aquela fratura não permite, ou melhor, tenha uma indicação para a prótese, aí sim a gente parte para a prótese, pensando nas fraturas, né? Mas a gente sempre tenta primeiro uma fixação. Sim. E se não for possível, a gente já parte para a artroplastia. E é como eu disse, depende de caso a caso. Tem caso que a artroplastia já pode ser indicado imediatamente. Existe algum risco de rejeição? Rejeição não é... Na prótese quanto nas placas, não? Sim. Rejeição é um termo popular, né? A rejeição seria infecção.
E sim, toda cirurgia existe risco de infecção. Quanto mais longa ela for, quanto maior ela for, e se o hospedeiro, ou seja, o paciente, já tem uma qualidade de saúde, uma imunidade mais fraca, esse risco aumenta. Os cuidados pós-operatórios são essenciais também quanto a isso, seguir as orientações, mas existe sim. Uma curiosidade, aumentou muito o número de cirurgias na área da ortopedia? Muito. Muito. Em virtude de todo esse desenvolvimento que a gente está conversando. Porque anteriormente, vou citar um caso meu, eu tive uma fratura, eu fiquei meses engessado. Mas engessado, né? Não tinha essa técnica moderna. E isso gerou depois uma série de distúrbios musculares, né? Enfraquecimento, atrofia. Sim. Isso já ocorre em menor número hoje. Com certeza. Por conta da evolução da cirurgia em si, do tratamento também, e aí fisioterápico também. Perfeitamente. As coisas estão todas relacionadas. Todas relacionadas, o rigor para a indicação do tipo de tratamento, a técnica, os implantes, a própria concepção médica, né, foi alterando durante a evolução com o passar. A tendência é ficar o menos possível imobilizado. Lógico, existe casos que não precisa realmente ter o risco de uma cirurgia, mas tem que ser bem indicado. Tem pergunta aí também, Ana? Vamos lá, por favor. Bom dia, doutor Murilo. A nossa ouvinte, a Márcia, fez a seguinte pergunta. Para quem tem artrose nos joelhos, qual a melhor forma de prevenção? Então, tem que passar com um especialista para avaliar caso a caso. Mas assim, depende do grau que for essa artrose, né? E assim, existem medicamentos, porque assim, a artrose, ela basicamente tem um período inflamatório, a gente tem que controlar esse período inflamatório. Depois, existem medicamentos que a gente pode usar para evitar um pouco que essa doença progrida. E além disso, qualidade de vida da paciente, o fato de praticar atividades físicas, fazer um fortalecimento, um acompanhamento dessa artrose. Existe hoje em dia aplicações que podem ser feitas no intuito de retardar um pouco o processo. Então tem que ser avaliado caso a caso. Caso onde a artrose já é muito avançada, essas medidas para tentar impedir o avanço já não são mais tão eficazes. Então, quanto antes essa doença for diagnosticada e acompanhada, você pode sim prevenir. Aqui tem uma pergunta interessante, mas imagino que seja difícil, né? Por que aumentou tanto o número de lesões no joelho e nos ombros, especialmente? Não tem uma explicação? Tem, assim, hoje em dia está tendo muito... As pessoas estão mais voltadas a esse mundo fitness, né? As atividades físicas, onde muitas vezes a pessoa não tem uma preparação adequada, são aqueles atletas de final de semana, não faz um preparo, um fortalecimento, vai pro jogo de final de semana... Como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã. E aí gosta, ou muitas vezes está tempo sem jogar e não tem essa preparação. E o músculo, infelizmente, se você não for fazendo um preparo, ele pode sofrer lesões. E hoje em dia, como estamos mais voltados a essa área de atividade física, qualidade de vida, as lesões estão sim aumentando. E outra que também a população está tendo mais acesso aos profissionais, né? Então acaba descobrindo-se mais. E também o aumento do número de modalidades que utilizam no ombro. Nós tínhamos lá o tênis, o handebol e o vôlei. Hoje tem o vôlei de areia, hoje tem o beach tênis, né? Que exige muito até, muito mais por causa da areia, né? Sim. Da musculatura especialmente. A aplicação de ácido hialurônico na cabeça do fêmur é segura? Sim, é segura. É segura? Novamente, precisa de uma boa indicação, saber o porquê está sendo aplicado. É isso que eu ia perguntar, em que situação? Não é bem na cabeça do fêmur, mas sim na articulação do quadril. O ácido hialurônico, assim, ele tem um papel analgésico e protetor, né? Onde casos de artrose, ele pode ser usado para tentar, uma das medidas para tentar segurar um pouco o avanço dessa artrose, desse desgaste da articulação. Pode sim ser utilizado. Mas com indicação. Com indicação, é uma das nossas ferramentas, sim, e é bem benéfico. Tá.
É verdade que o nosso hospital hoje oferece um serviço de excelência na parte de traumas? Com certeza. A nossa equipe de trauma é ótima, fantástica, assim. Atendemos a toda essa parte de trauma de primeiro escalão. Agora, em relação às cirurgias, elas estão cada vez mais eficazes, obviamente, por todas as tecnologias que as envolvem, e a recuperação também, né? Desculpa? Não entendi. A recuperação também tem sido bem mais rápida. Sim. Em virtude disso, de a gente tentar promover uma reabilitação o mais rápido possível. Terminou a cirurgia, já começamos a fisioterapia no hospital. Então, tem uma pergunta aqui nesse sentido, que ele fez uma artroscopia no joelho, no dia seguinte estava fazendo físio. Com certeza. Porque antigamente era impensável isso, né? É um passo fundamental no fisioterapia, são nossos aliados, a gente faz a cirurgia, a não ser que faz a cirurgia muito complexa, tem que manter na imobilização para segurar, porque é muito grave. Do contrário, não ficou na imobilização, a gente já começa a fisioterapia e reabilitação o mais precoce possível. Existem situações ainda que se usa o gesso? Claro, muito, muito. Novamente, depende da indicação da fratura. Uma fraturinha simples, sem desvio, normalmente é tratado no gesso. A não ser que o paciente prefira. Não, eu quero fazer a cirurgia para não ficar X tempo com a imobilização. Eu prefiro. Se estou ciente dos riscos, vamos lá. Tem uma pergunta sobre fratura de estresse, o que é e qual a gravidade? Por estresse, na realidade. Fratura por estresse é um desbalanço. O osso nosso está constantemente produzindo osso e retirando osso. E ele suporta determinadas exigências, determinadas cargas diariamente. A fratura por estresse, você excede essa capacidade do osso de se manter íntegro. Tá. E ele acaba, por fadiga de tanto usar... Você ultrapassou o limite ali dele. Lesionando, fraturando. Ultrapassou o limite suportável por ele. Acontece muito em atletas de alto desempenho, alto rendimento. A gente tem a tríade da mulher atleta, né? Que é a mulher na menopausa com uma desnutrição, uma má alimentação. Às vezes está numa dieta rigorosa. Existe muito nesse tipo de característica. E como é que trata uma fratura por estresse também? Depende qual tipo da fratura por estresse, aonde que é. Envolvendo desde cirurgia... Existe um osso que é mais comum não ocorrer a fratura por estresse? A canela? Não sei. Normalmente membros de carga, né? Membros inferiores, né? Pode ser até desde o fêmur, pé, tíbia... Né? Normalmente membros de carga, membros inferiores. Nós ouvimos falar isso muito em jogador de futebol, né? Sim. Na tíbia, especialmente. Sim. Mais alguma pergunta? Não? Então aqui também já completamos. Não. Chegou mais uma, do Kaká. A fratura por estresse exige um tempo maior de recuperação? Acho que também depende do caso, né? Sim. Da gravidade da lesão. Normalmente é uma fratura que, se diagnosticada rápido, ela não teve grandes desvios, não tem grandes cominuições, né? Cominuição seria muitos fragmentos. Então, por ela ser um pouco mais simples, se bem tratada, ela tem uma resolução, um prognóstico satisfatório. Doutor Murilo, obrigado pela presença, pela participação. Sei que deu para encaixar na sua agenda essa visita. É um prazer tê-lo aqui, viu? Prazer é meu, eu que agradeço a oportunidade. Estamos aí à disposição. Um abraço, bom final de semana. Igualmente, abraço. 8h13. Saudades FM. Matão segue avançando com grandes investimentos. Já ultrapassou 70 milhões em investimentos em recapeamento. Aproximadamente 40 milhões na malha viária urbana e mais de 30 milhões em estradas vicinais. Lâmpadas de LED foram instaladas em ruas, avenidas, praças, parques e campos. A nova etapa é levar iluminação para as vicinais. A obra da nova Praça do Alvorada segue em ritmo acelerado e Matão continua se modernizando. Prefeitura de Matão, construindo o futuro. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda. Saudades.
Muito bem, 8 horas e 14 minutos em Matão, você acompanhando o Jornal das Saudades FM, abrindo espaço imediatamente para o repórter Felipe Manhani. Bom, Tadeu, falamos ao vivo aqui do ginásio 10º Chiosini, da pista de atletismo, onde esporte, inclusão e superação estarão em destaque em mais um evento importante promovido pela APAE. Sobre isso nós vamos conversar com o Sérgio Júnior, ele que é treinador da APAE aqui de Matão, sobre a terceira etapa do circuito. Ô Sérgio, como que está então os preparativos para receber todas essas 12 cidades na abertura aqui nessa terceira etapa do circuito? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Está ocorrendo tudo bem, a gente já está terminando de organizar os preparativos finais aí, as delegações estão chegando e a gente está com uma expectativa muito boa aí e será um grande dia. Explica um pouquinho pra gente do que se trata esse evento que está sendo realizado aqui hoje. Há 21 anos foi criado esse circuito, né? E durante o ano letivo a gente tem várias modalidades, passando por natação, atletismo adaptado, tênis de mesa, dama e dominó. E cada cidade da nossa região cedia uma modalidade. Então é um momento especial para todas as APAES, porque os alunos, os atletas, não vê o momento de chegar esses dias para poder participar. E qual que é a importância desse evento para o desenvolvimento dos alunos da APAE e outras também instituições participantes? É importantíssimo, né? Porque assim, você, além de tudo, além da atividade física, você tem um social que é muito importante, né? A questão também das crianças poderem ter um evento todo mês, porque é sempre um último dia de cada mês, né? Poderem sair de suas cidades, vir até a outras cidades, conhecerem novas pessoas, então isso é muito importante. Quantas cidades estão previstas para estarem presentes hoje aqui no evento? Hoje a gente vai receber 12 cidades, 13 com Matão, e a gente vai estar em torno de 230 atletas. E quais categorias que serão disputadas hoje? Hoje será a prova de atletismo de corrida, né? 100, 400 e 800 metros, peso e salto em distância. Tem a parceria também com a Prefeitura de Matão? Tem sim, a gente está sempre aqui numa parceria junto, o pessoal da Secretaria de Esporte está sempre nos ajudando, nos eventos também do Estado, então está bem legal. Bom, você é o treinador da equipe também, né? Como foi a preparação para essa competição da equipe? Foi bem árduo, né? Porque a gente começou o início dos treinamentos em fevereiro e a gente está agora se preparando para uma competição maior que é o mês que vem, que é em Votuporanga, que é as Olimpíadas das APAES, né? Que é um evento estadual. Então é uma competição que a gente chama de competição de preparação para o próximo evento, que é o mais importante do semestre. E qual que é o sentimento, você como treinador, em participar desse evento regional, né, que é promovido e representando também Matão? Sim. Eu tenho muito orgulho, sabe? Há 11 anos eu trabalho na APAE, então hoje ver o crescimento desses alunos, desses atletas, para mim, é o mais importante de tudo. E também, o que os alunos, você percebe que os alunos mais gostam nessas atividades? Eu acho que é o geral da viagem, do convívio entre os amigos, porque eles têm amigos em outras instituições, né? Então, tipo assim, o geral, o contexto geral é muito importante, porque eles aproveitam cada minuto. A prática esportiva ela acaba contribuindo também para o processo pedagógico e social dos alunos? Total, total. Uma coisa leva a outra, né? Então a disciplina, o bom comportamento ajuda muito nesse momento. Então o evento está previsto para começar a partir das 9 horas? Isso, abertura às 9 horas e o início das provas às 10. Até que horário que vai acontecer aqui o evento? O evento está previsto para terminar às 3h30 da tarde, tá? Parada para o almoço a partir da 12h30 e a gente retorna às 1h30 da tarde para as provas da tarde. É importante ressaltar também que aqui o evento ele está com uma estrutura bem legal, né? Desde de segurança, saúde. Sim, a gente, como é um evento de alta performance, então a gente tem os cuidados, né? De trazer sempre a ambulância, o pessoal capacitado da saúde, então a gente fica bem tranquilo em relação a isso daí. Bom, também tem a estrutura de som que está sendo montada nesse momento? Som, a alimentação, porque é uma modalidade que demanda muita energia, né? Então a molecada precisa estar bem ali para poder fazer o melhor possível. Tá todo mundo convidado então? Todo mundo, toda a população, quem quiser conhecer o evento, é aberto ao público e será todos bem-vindos. Então vale a pena você também prestigiar esse evento. Hoje, então, a partir das 9 horas, aqui no ginásio 10º Chiosini, né? Na pista de atletismo aqui do ginásio 10º Chiosini. Voltamos com vocês aí no estúdio. Valeu, Felipão. Felipão está lá no Conjunto Poliesportivo, lá em Taralo Mendes, onde está acontecendo essa competição aí das APAES, do circuito regional.
Olha, temos uma informação muito importante para os associados da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Matão e região. Você, associado, que autorizou o pagamento da mensalidade direto na aposentadoria ou pensão, precisa comparecer com urgência na associação para alterar a forma de pagamento. Como você sabe, o INSS suspendeu o desconto direto na aposentadoria ou na pensão e, sem a sua contribuição, a associação não conseguirá manter todos os benefícios que hoje são oferecidos para você. Continue sócio e utilize todas as vantagens da Associação dos Aposentados e Pensionistas. O atendimento é de segunda a sexta-feira, com horário estendido, das 8 da manhã até às 6 da tarde. Fica na Avenida Saldanha da Gama, 783, no centro. Mais informações, telefone é o 3394-1344. Você sabe quanto custa para você e para sua família ter um parque aquático seu e para a vida inteira? Você deve ter imaginado um valor aí. Nada disso. É muito menos do que você imagina. O Termas Park Pio 11, lá de Borborema, está chegando com inúmeras atrações e com as últimas unidades do título remido vitalício. É aquele título que não tem manutenção anual. O acesso é liberado para a vida inteira. É um paraíso com piscinas aquecidas para as crianças de todas as idades, com praias artificiais pé na areia, com ofurôs, com bar molhado, com tobogãs, com Vila dos Dinos, com Parque Concha para grandes shows, hospedagem em chalé suíço, Rio Lento, piscina de ondas, gastronomia. Quer conhecer tudo isso? Vai lá, vai pessoalmente para conferir. Não é? É bom que você vá. E eles vão ter o maior prazer em recebê-los. De sexta a domingo, das 10 às 17 horas, você pode ir até lá e conhecer. Para tirar dúvidas também, pode ser pelo 1699711-1190. E vem aí o Pio Galera. Fica ligado, hein? Pio Galera, você vai saber o que é. Bom, no final de cada mês aqui no programa, a gente sorteia também os títulos. Esse mês nós temos um título para sortear entre vocês que participam dos nossos programas até o fim do mês. Vai participando, diga bom dia, ou participe do programa dando a opinião sobre algum assunto, enfim. Qualquer que seja a sua intervenção aqui através dos nossos contatos, durante esse mês, durante os programas de jornalismo, você estará cadastrado automaticamente para concorrer. 8h22, quem não gostaria de ter um médico sempre por perto? Com a Telemedicina H-Saúde, isso é possível. Atendimento por vídeo com total segurança e privacidade no conforto da sua casa ou onde você estiver. É fácil e rápido. Pelo aplicativo H-Saúde, você fala com o médico a qualquer hora do dia ou da noite. E você pode também se dirigir a uma das cabines de telemedicina presentes no Hospital Carlos Fernando Malzone e na unidade H-Saúde de Itápolis. Com a Telemedicina H-Saúde, você recebe orientações médicas, receitas e até encaminhamentos para especialistas. Tudo sem custos extras e nem coparticipação. Para mais informações, acesse hsaúde.net.br/telemedicina. Telemedicina H-Saúde, seu médico mais perto de você, a qualquer hora e em qualquer lugar. H-Saúde, cuida bem, cuida mais. Esporte, com Marcos Luiz. Começando pelo Palmeiras. O técnico Abel Ferreira vai realizar nos Estados Unidos o último treino apronto para a partida deste sábado, 1h da tarde, horário de Brasília, diante da equipe do Botafogo. Fase oitavas de final do Mundial de Clubes. O treinador não vai poder contar com a presença de Murilo. O zagueiro, vetado pelo departamento médico, dará lugar a Bruno Fux. A definição da equipe deverá acontecer somente momentos antes da partida. Quem vencer este jogo enfrentará o vencedor de Benfica e Chelsea. Provável time para a partida deste sábado: o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Aníbal Moreno recuperado de contusão, Richard Rios e Maurício, na frente Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. O Corinthians continua com a sua situação complicada. Agora foi a vez de Jonatas Cafu entrar na justiça contra o Corinthians. O jogador atualmente está no Botafogo de Ribeirão Preto. Pela equipe corintiana, jogou apenas 3 partidas, mas quer receber uma quantia de R$ 2.500.000.
Sobre Yuri Alberto, na viagem que o jogador estava fazendo para Fortaleza, numa conversa que teve com alguns torcedores, ele declarou que deve ficar na equipe corintiana, pelo menos até o final desta temporada. E o São Paulo também está se preparando para a volta da competição nacional. Sobre Matheus Alves, o jogador não se reapresentou ontem com o restante do elenco. O atleta está sendo negociado com o CSKA da Rússia. Sobre Hernan Crespo, ele não vai poder contar mais com a presença de Rafael Barros, gerente de mercado. O profissional acabou recebendo uma proposta do Atlético Mineiro e já se despediu da equipe são paulina. Sobre Bobadilha, no caso de xenofobia contra o jogador Navarro, ele foi multado pela Conmebol e deverá pagar cerca de $15 mil. Esta quantia será descontada do direito de imagem. E para fechar, o Santos, que está se preparando para a volta do campeonato, e a primeira partida será contra o Flamengo. O presidente Marcelo Teixeira conversou com a imprensa e falou sobre a construção da nova arena. A questão da nova arena na Vila Belmiro com a W Torre. Nós temos a audiência pública já marcada aqui na Vila Belmiro. Temos igualmente, junto à Prefeitura Municipal de Santos, o posicionamento de que os comuniques e as questões inerentes ao processo da aprovação deve ser concluído após a audiência pública, na data limite até 1º de agosto, dado pela Prefeitura, e com isso a possibilidade de que nós estejamos já iniciando o período de agosto com a divulgação dos eventos de lançamento do projeto e também da divulgação dos planos de vendas de cadeiras e camarotes, que são os objetivos principais para a concretização da nova arena. Igualmente, este mês nós fizemos a inauguração da ampliação do CT da base, que era outro ponto pilar e prioritário da gestão. E nós, como já divulgamos, pretendemos fazer com que o CT Rei Pelé ele seja destinado exclusivamente à base e ao feminino, e nós estaremos então aguardando, como já o compromisso do projeto com a NR Esportes, o projeto envolvendo a construção do novo centro de treinamento profissional. Isso sim na Praia Grande. Os 3 próximos jogos do Santos: Flamengo, Mirassol e Internacional de Porto Alegre. De São Paulo, Marcos Luiz, para o Jornal das Saudades FM. Muito bem, Marquinhos, complementando então as informações do esporte, nós tivemos ontem os últimos jogos do Mundial de Clubes na fase de grupos. No grupo G, o Manchester City enfiou 5-2 na Juventus e o Al Ain fez 2-1 no Casablanca. O Manchester passou em primeiro lugar com 100%, 9 pontos, a Juventus em segundo com 6. Já pelo grupo H, ontem à noite, o Real Madrid fez 3-0 no Red Bull Salzburg da Áustria e Al Hilal fez 2-0 no Pachuca do México, classificando-se então o Real Madrid em primeiro e o Al Hilal em segundo. E assim temos todos os emparceramentos de oitavas de final já definidos, né, no Mundial de Clubes. Amanhã, às 13 horas, jogam Palmeiras e Botafogo, lá na Filadélfia. Ainda amanhã, às 17 horas, jogam Benfica e Chelsea. O jogo será em Charlotte. Isso amanhã, os 2 jogos amanhã. No domingo, 13 horas, em Atlanta, Paris Saint-Germain e Inter Miami. Em Miami, o Flamengo joga contra o Bayern de Munique, domingo, às 17 horas. Na segunda-feira, 4 da tarde, Inter de Milão e Fluminense, em Charlotte. E às 10 da noite, Manchester City e Al Hilal. E na terça-feira, fechando então as oitavas de final, em Atlanta, às 10 da noite, o Borussia Dortmund jogando contra o Monterrey, mais cedo, às 4 da tarde, em Miami, Real Madrid e Juventus. Lembrando que agora são jogos eliminatórios, terminou empatado
nos 90 minutos, o jogo vai para a prorrogação de 30 e, persistindo o empate, a decisão na cobrança dos tiros livres da marca do pênalti. Tivemos ontem a abertura de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, onde o CRB em casa perdeu para o América Mineiro 2-1. Hoje, às 8h30 da noite, tem Criciúma e Avaí. Amanhã, 4 da tarde, Vila Nova e Atlético Goianiense. 18h30, Atlético Paranaense e Coritiba. Né? Tem aqui o clássico paranaense. No domingo, 16 horas, Atlético e Remo. 16 horas, Volta Redonda e Operário. 19 horas, a Chapecoense contra o Goiás. Às 19 horas ainda no domingo, o Novo Horizontino jogando contra o Amazonas, os jogos aí da Série B do Campeonato Brasileiro nesta rodada. 8h30 de volta, Felipe Manhani. Bom, Tadeu, agora sim nós estamos aqui no ginásio Décimo Chiosini, onde que está sendo realizados os exames da Carreta do Amor. A Carreta do Amor está aqui em Matão realizando exames de PSA, Papa Nicolau, também exames para detectar câncer de pele. Nós acabamos de conversar ali com a enfermeira especialista em saúde da mulher, a Vanessa Graziosi, ela que está à frente de todos os preparativos aqui. Nós podemos, a gente já repara que as pessoas já chegaram aqui para realizar os exames, estão ali nos últimos preparativos, nos últimos atendimentos. Né? Nós conversamos com ela, ainda existem vagas para realizar esses exames aqui na Carreta do Amor, a carreta do Hospital do Amor de Barretos, que veio de Barretos direto aqui para Matão para poder realizar os exames. Então ainda tem exames disponíveis para quem queira realizar o exame de PSA, Papa Nicolau e o exame de pele. Para quem quiser realizar esses exames, basta trazer o documento do SUS, um documento com foto e um comprovante de residência. Basta trazer esses documentos aqui e aí o pessoal aqui mesmo vai tirar o xerox. Eles trouxeram uma máquina copiadora, eles vão tirar o xerox dos documentos, devolver o documento para você. Agora pela manhã será realizado os exames de PSA e Papa Nicolau. Só que e à tarde será realizado o exame de pele. Só que se por acaso você já tiver agendado o exame de PSA ou Papa Nicolau agora pela manhã e já tiver também agendado o exame de pele, como seria no período da tarde, mas se você já realizar um exame agora pela manhã, já vai realizar os dois exames. O de PSA junto com o exame de pele, o exame Papa Nicolau junto com o exame de pele. Enfim, já para adiantar e também agilizar o lado do paciente que irá ser atendido aqui pela Carreta do Amor. Agora pela manhã o atendimento será até às 11h30, então para você que não fez o agendamento prévio, quer tentar aqui para ver se ainda existem vagas, mas pode ser que durante o dia essas vagas vão acabando, mas se você quiser tentar agora pela manhã até às 11h30, aí vai ter uma pausa para o almoço. A partir das 13 horas, o pessoal retorna ao atendimento aqui no ginásio Décimo Chiosini, na Carreta do Hospital do Amor. E o legal também, para as pessoas que vieram realizar os exames agora pela manhã, vamos lá, Aron, vamos adentrando, o pessoal da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, eles prepararam um delicioso, vou pedir ali para o Aron mostrar, vamos entrando aqui, Aron, o pessoal aqui acabou preparando um delicioso café da manhã para o pessoal que vai realizar o exame agora pela manhã, tá bom? Então vai ter aquele lanchinho, tem o suco, o café, o bolo, porque tem um pessoal que está de jejum para poder realizar o exame, então o pessoal da Prefeitura, da Secretaria de Saúde acabou pensando também nesses detalhes. Então o pessoal está aí na fila esperando para ser atendido. Então, mais uma vez, a Carreta do Hospital do Amor está aqui em Matão, realizando os exames de PSA, Papa Nicolau, agora pela manhã e no período da tarde, o exame para detectar câncer de pele. E vale lembrar também, se por um acaso a gente torce para que não, mas por acaso for identificado algum probleminha com a pessoa, alguma suspeita de alguma coisa com a pessoa, ela já é encaminhada direto ao Hospital do Amor. Ela já começa o acompanhamento direto com o Hospital do Amor de Barretos. Tadeu? Muito bem, Felipe, agora 8h33, vamos conversar com o nosso grande amigo, nosso companheiro refeito aí já de um probleminha de saúde, nosso jornalista, meteorologista, o Leandro Beltrame, para falar um pouco sobre essa situação toda que está acontecendo. Tá tudo bem contigo agora, amigo? Bom dia. Bom dia a todos da audiência. Pois é, passei por uma disenteria aí, esses dias aí, acabei indo viajar lá no norte de Minas Gerais e pegando uma infecção alimentar, mas tá tudo certo. Voltamos aqui novamente com todo o ânimo para dar uma boa notícia aí com relação ao tempo. Que boa notícia é essa aí, meu parceiro, porque vai fazer frio assim lá adiante, aí vamos combinar, hein? Pois é, a gente teve temperaturas recordes na nossa região, todas as cidades praticamente registraram geada, tanto Matão quanto Araraquara e as demais cidades menores.
Mas a boa notícia, para os que não gostam de frio, não é uma boa notícia sim, mas para os que... Aliás, para os que gostam de frio não é uma boa notícia, mas para os que não gostam, né, de acordar cedo naquele gelo que estava, o frio ele foi embora. Agora a gente tem uma situação de bloqueio atmosférico por uns bons dias. Os modelos ainda não sinalizam nenhuma nova incursão de ar polar. As temperaturas devem voltar a subir. Hoje a gente notou, né, um amanhecer mais nebuloso, algumas nebulosidades, até chuva na região foi registrada, chuva fraca. Por conta do avanço de uma frente fria, só que essa sem um ar polar forte na retaguarda. O ar polar ele deve ficar bloqueado na região sul, especialmente mais ainda ao sul do Rio Grande do Sul, quase não adentrará o território brasileiro, e essas nebulosidades elas já devem ir em direção ao oceano e se dissiparem no continente, dando espaço ao sol forte que deve brilhar aí nos próximos dias. As temperaturas vão subir pela nossa região. Matão tem previsão aí de 30 graus de máxima já no dia de hoje. Para amanhã, mesma coisa. E o grande destaque é o seguinte, a gente vai ter que ficar naquela, né? Bota casaco de manhã e tira casaco no final da manhã. Por quê? As temperaturas mínimas, devido a grande diferença, né, entre as horas de noite e de dia, ou seja, estamos no inverno, então a noite é muito mais longa que o dia, então o resfriamento ele ocorre de maneira mais longa durante a madrugada. Você tem um céu limpo, então todo o calor que está incidido, a gente já explicou isso em outras oportunidades aqui, mas recapitulando, todo o calor que está incidido na superfície terrestre, ele vai se dissipando durante a madrugada. E se a madrugada dura mais, consequentemente vai haver mais dissipação. Então as temperaturas mínimas tendem a ser aí levemente baixas. E o destaque, então, fica para a amplitude térmica, né? A diferença entre a temperatura mínima e a máxima. No dia de amanhã, por exemplo, já nesse fim de semana, no sábado, a gente vai ter mínimas na casa dos 15 graus e máximas na casa dos 30 graus. Ou seja, é uma grande diferença. É o famoso bota casaco, tira casaco. Ô Leandro, nós tivemos no final do outono uma frente fria forte. Também por 2 ou 3 dias fez muito frio, e agora no início do inverno aconteceu praticamente o mesmo. Isso vai ser uma tendência para esse inverno, ou seja, as frentes chegando e 2, 3 dias de muito frio, depois as coisas mudam ou não? Olha, a média geralmente, quando há uma incursão de um ar polar muito forte, é esperado que ele entre, faça o trabalho dele na nossa região e já vai dando espaço a alta pressão, ao vento norte, né? Isso para a nossa região, para o estado de São Paulo. Mas também há aqueles casos de uma massa de ar polar mais intensa, talvez nem continental, mas entre essas duas que você citou, houve outra onda de frio, claro, menos forte, né? Só que perdurou aí por uma semana, 8 dias, continuou perdurando na região. Não há um padrão para a gente falar, olha, vai ser assim. Não, pode ser que venha uma massa de ar polar mais forte, com menor duração. Inclusive, a título de curiosidade, assim, eu desde quando eu trabalho, eu nunca vi uma massa de ar polar tão rápida. Praticamente ficou só um dia na nossa região, tão rápida e forte ao mesmo tempo. Ela derrubou as temperaturas, recorde de temperaturas, mas ficou praticamente um dia só na nossa região. Influenciando. Então, assim, não há um padrão para a gente definir isso, se vai ser assim ou assado, mas assim, toda massa de ar polar que faz a incursão, ela tem ali o seu tempo de duração, que é pré-definido nos modelos, a gente já consegue perceber isso, mas não há um padrão, se ela é muito duradoura ou pouco duradoura. Pode vir dos dois jeitos, basta a gente aguardar as próximas atualizações. Por hora, não há nenhuma massa de ar polar intensa. Os modelos colocam alguma massa de ar polar mais litorânea, né, que passa mais pelo alto mar, que deve jogar alguma brisa marítima mais geladinha, entre aspas, para a nossa região, mas nada tão fantástico de forte como foi a última massa de ar polar, que inclusive causou temperaturas aí inferiores a 5 graus pela região. Bem, mas hoje e no fim de semana, temperaturas em elevação. Hoje tranquilo, temperaturas aí em elevação, a máxima hoje deve ficar entre os 29 e 30 graus, para amanhã 30, para domingo 30 também, e os dias serão basicamente um repeteco, sol durante todo o dia, tempo seco,
o que dá, infelizmente, abertura, né, para os incêndios, mas a gente tem que agradecer muito, porque o nosso junho foi extremamente acima da média, nos ajudou muito para postergar as queimadas, né, porque no ano passado, já em meados de maio, a gente já tinha bastante queimada ocorrendo, agora em junho deu uma boa chovida, as chuvas ficaram acima da média, só que agora, com esse fim de junho e início de julho, já começa a secar tudo novamente, tá? E o problema é que se a gente tem longos períodos, ou seja, mais de 15 dias, sem nenhuma frente fria, pelo menos, influenciando, como é o caso do que está previsto, por enquanto, a gente tem esse problema justamente de secar a mata, aí depois começam os incêndios, e a gente está nessa época. Mas o prognóstico aí é esse. É um julho com chuvas dentro da média, ou seja, julho já não chove muito, então as chuvas devem ficar dentro da média de julho, né? Não devemos ter grandes eventos de chuva e, enfim, chuvas acima da média, como foi em junho. Mas vamos aí esperar os modelos, quem sabe se não sinalizam nas próximas semanas alguma outra incursão de frio que traga pelo menos alguma chuva para a nossa região. Bem, quem quiser consultar e acompanhar tudo isso, faz o quê? É só seguir a gente no Instagram, Facebook, em todas as redes sociais pelo @conexão_geoclima. Leandro, obrigado mais uma vez, um abraço, bom final de semana. Eu que agradeço, um abraço a todos, excelente fim de semana, todos aí da mesa e da audiência. Legal, agora 8h40. Saudades FM. Sua saúde com MedLife. Oferecimento. MedLife Saúde. 3384-6681. WhatsApp 98262-0100. Inclua mais frutas e vegetais na sua alimentação. Frutas e vegetais são verdadeiros aliados da nossa saúde. Eles são ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes, que ajudam a proteger nosso corpo contra doenças. MedLife Saúde, seu passaporte da saúde com mais economia. Atuando há mais de 20 anos em Matão, a MedLife facilita o acesso a consultas médicas e exames, tratamentos odontológicos, descontos em medicamentos e muito mais. Você e sua família podem contar com excelentes serviços em saúde. Ligue agora, 3384-6681 ou vá ao nosso escritório na Avenida 7 de Setembro, 975, Centro. MedLife Saúde, onde a saúde e a economia se encontram. Jornal da Saudades FM. Vai construir, vai reformar, vai de Sartori Casa e Construção. Toda a linha de duchas para esse inverno aí, para aquele banho confortável no inverno, né? Que você só consegue com um bom chuveiro, uma boa ducha. Todas as grandes marcas de duchas e chuveiros, o Sartori tem. E algumas delas numa promoção muito boa. A ducha Que Banho, 127,220 por 88. Tem uma ducha da Lorenzetti, que é a ducha Fashion Lorenzetti, também 127 ou 220 por 129,90. E toda a linha de tomadas e interruptores esse mês está em promoção da Tramontina, com desconto que chega a 15% até. Não esquece de pedir seu cupom a cada compra, porque é ele que permite que você concorra a muitos barris de chopp da Heineken. Mas tem que pedir o cupom lá, que aí você concorre. Padre Nelson, 822, em frente ao Corpo de Bombeiros. Sartori Casa e Construção. Saudades FM. Quando bater aquela fome ou a sede apertar, vem pro Boteco do Ripiado. Porções caprichadas, do jeitinho que você gosta. Chopp Antártica cremoso, cerveja sempre trincando de gelada. E o melhor, tem delivery para você aproveitar sem sair de casa. Boteco do Ripiado, o sabor da resenha tá aqui. Rua Cesário Mota, 1939, Jardim Buscardi. Peça agora, 3506-3768, WhatsApp 99716-5005. Jornal da Saudades FM.
8h43, atualizando os números da dengue, nós tivemos aí a confirmação de 6.637 casos, 6.637 casos confirmados, 30 estão sob investigação, 2 pessoas estão internadas no Hospital Carlos Fernando Malzone e surgiu uma informação extraoficial, depois o Felipe vai checar isso, que tivemos aí o primeiro caso confirmado de Zika. Em relação à vacinação, a primeira dose foram 1.318 imunizações, da segunda dose 191 apenas, no total 1.509 doses foram aplicadas da vacina contra a dengue. Olha, a Polícia Federal está assumindo a fiscalização de colecionadores. Reportagem da Fabíola Altran. A partir de 1º de julho, a Polícia Federal fica responsável pela fiscalização de CACs, o registro de licença e controle das atividades de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores também serão atribuição da PF, mas até 1º de julho continuam sendo de responsabilidade do Exército. Até maio, cerca de 600 servidores da Polícia Federal tinham sido qualificados para assumir as atividades que ainda são coordenadas no âmbito militar. Devem ser criadas 123 delegacias de controle de armas nas capitais das 27 unidades da Federação e em 96 núcleos de controle de armas em delegacias federais no interior do país. A Polícia Federal informou que está desenvolvendo um painel para trazer mais transparência aos dados estatísticos de processos relacionados a colecionadores, atiradores desportivos e caçadores. A proposta é centralizar informações sobre as atividades relativas aos CACs. No mês passado, o Ministério da Justiça liberou 20 milhões de reais para a Polícia Federal assumir essa fiscalização. Da Rádio 2, Fabíola Altran. Obrigado, Fabíola, mas gostaria de chamar a atenção e até pedir a volta da Fabíola, porque a Agência Nacional de Saúde acabou estabelecendo um teto para os reajustes dos planos de saúde. O que você tem a nos dizer, Fabíola? Planos de saúde individual pode ter reajuste de até 6%. A alta foi autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O teto é de 6,06% para o reajuste dos planos de saúde individuais e familiares já contratados. Esse aumento é referente ao período de maio de 2025 a abril de 2026 e vai ser aplicado no mês de aniversário do plano. No caso dos que vencem em maio ou junho, o reajuste deve ocorrer em julho ou, no máximo, em agosto. A ANS justifica que o objetivo do teto é proteger o consumidor de altas abusivas e garantir a sustentabilidade do setor. Para o reajuste, a agência usa uma metodologia de cálculo aplicada desde 2019. Ela combina a variação das despesas assistenciais com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Segundo a ANS, as despesas assistenciais per capita nos planos individuais regulamentados subiram quase 10% em 2024 comparado a 2023. Mas a decisão da ANS recebeu críticas do Instituto de Defesa do Consumidor por excluir da medida os planos coletivos. Da Rádio 2, Fabíola Altran. Bem, agora 8h47, Felipe Manhani de volta, é contigo. Bom, Tadeu, acabei de conversar com a Lucélia Schiavetto, ela que é enfermeira, que faz parte do departamento do... Agora me fugiu o nome do departamento na qual ela trabalha, mas é a Lucélia Schiavetto, ela que está à frente também, ela que é responsável pela emissão dos boletins, né, de captar esses números e realizar os boletins referente à dengue, e enfim... E aí acabei de conversar com a Lucélia, ela falou que não tem essa informação, até o momento não foi notificado nenhum caso de Zika vírus aqui no município, não tem também nenhum caso em investigação relacionado a Zika vírus. Ela falou ainda que o que pode acontecer é que alguém tenha feito o exame de forma particular e ainda não tenha notificado a empresa ou farmácia ou hospital que tenha realizado este exame de forma particular, ainda não notificou a Secretaria de Saúde. Só que até o momento não foi notificado para a Secretaria de Saúde de Matão nenhum caso relacionado a Zika vírus. Legal, obrigado, Felipe. A possibilidade de ter feito no particular, né, ainda não ter sido feita a notificação, mas a informação é quente.
Olha, o título de capitalização Hipersaúde e Filantropia Premiável vai sortear no especial do Arraiá. No quarto sorteio, 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil em dinheiro. E no Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.500. Serão 30 ganhadores de R$ 1.500 cada um. E tem mais, hein? Vamos conferir juntos. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e no terceiro, 20 mil em cada. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.500. E no quarto sorteio, 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais de uma só vez. E quando você compra o título de capitalização Hipersaúde, além de concorrer a todos esses prêmios, você está ajudando o Hospital de Amor, cedendo o direito de resgate. Vá ao ponto de venda mais próximo e compre o seu. É Hipersaúde, é regional, hein? Saudades FM. No Alto Posto Atenas, qualidade é obrigação, mas o que faz a diferença é o nosso atendimento. Aqui você é mais que cliente. Alto Posto Atenas, seu carro merece. Avenida Trolese, esquina com a Rua Itápolis, Jardim Buscardi. Centro Auditivo MD Áudio. Há 20 anos cuidando da sua audição com tecnologia, precisão e atendimento personalizado. Aparelhos sob medida, avaliação completa e suporte contínuo. Nosso diferencial é a assistência domiciliar. Centro Auditivo MD Áudio. 3382-3684. Jornal da Saudades FM. 8h51, aproveitem as ofertas arrasadoras desse fim de semana no Amarelinha Supermercados. Compre com o cartão Amarelinha e tenha várias vantagens e facilidades de ser cliente especial Amarelinha. Participe também do Clube Seu Amor. Com ele você tem descontos imperdíveis em produtos selecionados. Açúcar cristal Santa Isabel 5 quilos no Seu Amor, R$ 15,50. Amaciante concentrado Downy 900 ml, 1 litro, no cartão Amarelinha, R$ 18,90. Biscoito recheado Nikito 120 gramas, R$ 2,19. Levando 6 unidades, pague R$ 1,99 cada. Guaraná Antártica 1 litro, pack com 2 unidades, R$ 6,99. Alcatra como a minha bovina quilo no Seu Amor, R$ 39,90. Siga no Instagram, @Grupo Amarelinha. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor. E atenção, o prazo de pagamento da taxa de inscrição do Enem 2025 termina nesta sexta-feira. Os participantes que não conseguiram isenção devem efetuar o pagamento ainda hoje para que a inscrição seja confirmada. Inicialmente, o edital do exame previa que o pagamento devia ser efetuado até 11 de junho, mas o prazo foi estendido pela primeira vez até dia 18 de junho, quando o Ministério da Educação decidiu ampliar o período de matrículas do exame. Dessa vez, você pode fazer o pagamento até hoje, dia 27 de junho, e a taxa de pagamento é de R$ 85,00, pode ser feita via boleto, cartão de crédito e Pix. Saudades FM. Dona Benita, mais de 30 anos oferecendo sabor e qualidade. Diversas opções deliciosas de salgados fritos e assados, lanches, sucos e saborosos pastéis fritos na hora. Dona Benita conta com 2 lojas e um novíssimo espaço para a produção de doces e salgados. A Dona Benita também faz kits festas, com salgados, docinhos e bolos. Dona Benita, na Rua Rui Barbosa 955 e na Rua João Pessoa, esquina com a 28 de agosto. Faça o seu pedido, 3382-9737. Quer um médico sempre por perto? Com a telemedicina H-Saúde, isso é possível. Consulte a qualquer hora, em qualquer lugar, sem custos extras pelo nosso aplicativo. Você faz uma triagem e é atendido por vídeo, com orientações, receitas e até encaminhamentos para especialistas. Tudo 24 horas, todos os dias. Telemedicina H-Saúde. Seu médico a qualquer hora e em qualquer lugar. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda. Saudades. Muito bem, 8h53, preço do arroz atinge o menor patamar dos últimos 3 anos, hein? Reportagem é do Humberto Ferretti.
O preço do arroz atingiu nos últimos dias o menor patamar em quase 3 anos e meio, com a saca do grão em casca negociada a R$ 65,00, indica levantamento do CPEA. A oferta está bem acima da demanda. Nos últimos 2 anos, preços em alta incentivaram o agricultor a investir na cultura. Porém, o consumo de arroz não acompanhou o crescimento da produção. O momento atual ainda tem a queda na procura internacional, a demanda fraca aqui no país, até pelos problemas econômicos que obrigam o brasileiro a cortar gastos, como a inflação e ainda a tendência de uma safra maior em 2025. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Bem, infelizmente as queimadas batem recorde no Brasil. Quem tem os detalhes é a Milena Abreu. O Brasil perdeu 30 milhões de hectares atingidos por queimadas em 2024. Os dados são de relatório divulgado pelo MAP Biomas, que é uma rede colaborativa formada por ONGs, universidades e empresas de tecnologia. A extensão territorial atingida por fogo no ano passado foi a segunda maior dos últimos 40 anos e ficou 62% acima da média histórica do período entre 1985 e 2024. Do total afetado, 72% eram áreas de vegetação nativa, sendo a cobertura florestal a mais atingida, com 7 milhões e 700 mil hectares consumidos pelo fogo. A Amazônia foi o bioma que mais queimou. Ao todo, 15 milhões e 600 mil hectares do bioma foram queimados, representando 52% de toda a área destruída no país. Os dados do ano passado apontam uma mudança significativa no padrão das queimadas. Pela primeira vez, as florestas foram mais atingidas que as pastagens, com 6 milhões e 700 mil hectares de florestas destruídas contra 5 milhões e 200 mil hectares de pastagens. Outros biomas também registraram tristes recordes. Na Mata Atlântica, por exemplo, a área queimada foi 261% superior à média dos últimos 40 anos, totalizando 1 milhão e 200 mil hectares afetados. Já o Pantanal registrou aumento de 157% na área queimada, sendo o terceiro ano com a maior extensão afetada na série histórica, com 2 milhões e 200 mil hectares destruídos. No Cerrado, o fogo destruiu 10 milhões e 600 mil hectares. De acordo com os pesquisadores responsáveis pelo relatório, o fenômeno El Niño intensificou a seca entre 2023 e 2024, deixando a vegetação mais suscetível ao fogo. Mas eles ressaltam que, como a ocorrência natural de fogo é muito baixa em vegetação nativa, a ação humana foi determinante para o início dos incêndios. Entre as principais causas estão o manejo inadequado de pastagens e o fogo que escapa do controle. Da Rádio 2, Milena Abreu. Muito bem, Milena, agora 8h56, o giro de informações aqui no Jornal das Saudades FM. Olha, injeção que impede contaminação por HIV é aprovada. Fabíola Altran tem os detalhes. Estados Unidos aprovam um novo remédio como esquema de profilaxia pré-exposição ao HIV, ou seja, para prevenir a infecção pelo vírus HIV. O lenacapavir é considerado inovador por ser injetável e precisar de só 2 aplicações por ano para garantir uma redução de quase 100% no risco de infecção. O remédio é indicado para adultos e adolescentes não contaminados pelo vírus, que pesem no mínimo 35 quilos. Aqui no Brasil, o esquema conhecido como PrEP envolve comprimidos que precisam ser tomados todos os dias. Esses medicamentos são distribuídos pelo SUS e também reduzem o risco de infecção a quase zero, mas por ser um tratamento diário, dificulta a adesão. Da Rádio 2, Fabiana Altran. Funerária Márcia Alemão informa. Bem, felizmente não temos nenhum óbito a registrar nesta manhã de sexta-feira em relação aos nascimentos. Ontem, 6 bebês chegaram lá no Hospital Carlos Fernando Malzone, 3 meninos e 3 meninas. Bem, agora 8h58, chegamos ao final do Jornal das Saudades FM nesta sexta-feira, agradecendo ao Valtinho Porto, ao Reuel Garcia, também a Ana Fábia, ao Felipe Manhani, ao Aaron e, claro, especialmente a você que esteve conosco até agora. Tenham todos uma ótima sexta-feira, bom final de semana e até segunda.
Termina agora. Jornal das Saudades FM. Até o próximo programa. Oferecimento Savenhago. Juntos para te encantar. A loja perfeita é o nosso compromisso. E Predileta. 35 anos de Brasil.